Tá. Hoje a gente vai falar da individuação, né? Vamos falar da parte, uma comparação psicológica, especialmente numa abordagem junguiana. A gente vai falar também do comparar esse processo com o caminho espiritual e enxergar também como que isso se desdobra ao longo da história humana. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa discernir alguns conceitos. Tá? O primeiro conceito é o conceito de personalidade. A personalidade, ela está associada, né, à palavra persona, do grego, que quer dizer máscara, né, vem do teatro. Personalidade tem muito a ver com comportamento. Tá? Quando a gente fala, tal pessoa tem personalidade cooperativa. Por quê? Estatisticamente, né, observa-se que essa pessoa tende a colaborar mais do que competir, por exemplo. Tem muitos traços de personalidade, muitas palavras que podem ser associadas a essas pessoas para descrever a personalidade delas. É cooperativa, é competitiva, ela é irritada, ela é gentil, enfim, feliz. Comportamento. E o comportamento, ele acontece no tempo, certo? Então a gente não tem um comportamento antes do nascimento. Por isso a personalidade ela é construída através do comportamento no instante em que a máquina liga, né? Ou seja, no nascimento, certo? Por isso que o ascendente e a casa 1 estão associados à personalidade, especialmente aquilo que você vai construindo ao longo da sua vida através do seu comportamento, né? Essa é a ideia. E o comportamento, especialmente em questões humanas, ele está muito associado à interação social. Ou seja, na prática, a gente não tem uma personalidade, a gente não tem uma máscara, a gente tem várias. Né? Por exemplo, a pessoa como filho é uma coisa. Por quê? Aquele comportamento se construiu em relação à mãe. Certo? Ou ao pai. E geralmente já tem uma diferença, né? Em como se é o filho em relação à mãe, como se é filho em relação ao pai, como se é em relação aos filhos, como a gente se comporta em relação aos filhos, como a gente se comporta em relação aos animais de estimação, aos professores, a irmãos, enfim. A, né? Cada pessoa que a gente conhece é como se houvesse uma máscara diferente para interagir com aquela pessoa. Inclusive, cada uma dessas máscaras pode ter nomes diferentes. Ah, por exemplo, quando se você tem um filho e a pessoa te chama de pai, o seu nome é pai, né? O nome daquela máscara é pai. Ou o contrário, quando seu pai te chama de filho, o nome daquela máscara é filho. E muitas vezes tem grandes diferenças nessas máscaras, né, de interação. Como eu falei, cada pessoa que a gente conhece e interage vai ter uma ligeira diferença em como a gente se comporta. E essas personalidades, então essas máscaras, são como se fossem habitantes da nossa mente. Pequenos habitantes. Só que eles não estão completamente dissociados. Geralmente, né? O que isso quer dizer? Então, o que eu tenho aqui é a mente, traçar aqui como se fosse um círculo, e eu tenho aqui uma persona, mas ela não está separada das outras personas, elas estão como que interligadas, né? Formando aqui um complexo de conexões. O que eu quero dizer é que quando você está sendo filho, você não é exatamente a mesma pessoa que quando você está sendo pai. Só para dar esses exemplos, né, mais drásticos. Porque cada personalidade tem memórias associadas próprias. Eu interagindo, né, sei lá, com meu irmão, eu vou ter memórias ali associadas àquela personalidade, vou ter emoções, sentimentos e assim por diante. Ou seja, cada personalidade é de fato como se fosse um pequeno habitante dentro da nossa mente. Mas a gente não se sente como sendo outra pessoa, porque há um compartilhamento dessas memórias
e desses traços. Ou seja, alguns traços de personalidade são compartilhados por todas as personas. Claro que o que pode acontecer é, por eventos traumáticos, acontecer, por exemplo, uma cisão aqui. Então, essa personalidade se separou, se dissociou da estrutura. Ou seja, as memórias dessa personalidade não estão mais acessíveis às outras personalidades, às outras máscaras. Elas ficam ali como que num casulo mesmo. Os traços de personalidade. Então, muitas vezes tem uma amputação de traços de personalidade por conta de experiências traumáticas. Tá? Então, quando acontecem essas dissociações, né, essas quebras, podem aparecer múltiplas, de fato, personalidades, uma não lembrando da outra. Inclusive, tem um fato curioso que uma pessoa que tem, de fato, múltiplas personalidades, quando ela sonha, as outras personalidades também experienciam sonho, só que de facetas, de ângulos diferentes, com inclusive interpretações e memórias diferentes em relação àquele sonho. Como se fossem vários pontos de vista ali, internos. Enfim, você pode ter mais ou menos coerência interna, né, mais ou menos interconexão entre essas personalidades. Quando elas estão mais integradas, você é mais coerente. Quando elas estão menos integradas, você pode ser mais contraditório nos seus movimentos. Enfim, isso aqui é só para entender que a gente não é uma personalidade, mas múltiplas, só que interligadas. Certo? Tá. Tem um cara que é o gerente disso aqui tudo. Porque além dessas personalidades, a gente tem um senso de eu, né? Que é aquilo que é compartilhado por todas elas, por exemplo. Que é aquilo que a gente vai chamar de ego. Certo? O ego é como se fosse o gerente das máscaras. É ele quem vai controlar qual máscara vai ser usada a cada momento. Então, ali no fundo, o ego ele é uma narrativa da mente sobre a própria mente. Ele é uma narrativa que fica sendo rodada o tempo todo, né? Como em looping. É a mente narrando o que ela acha que ela é, basicamente, né? E num primeiro momento, nós assentamos o nosso senso de... Né, como que ancoramos o nosso senso de individualidade no ego. Quem sou eu? Eu sou o meu ego. Eu sou essa narrativa. Certo? E essa narrativa, ela contém especialmente coisas que nos diferenciam das outras pessoas. Por exemplo, eu gosto de batata. Não gosto de batata. Não gosto de cebola. Enfim, eu gosto, não gosto, tenho tais interesses, me interesso por tais coisas, me comporto de tal forma. E perceba que a narrativa da mente sobre o comportamento não necessariamente bate com o comportamento. Tá? Então, aquilo que eu acredito que é meu comportamento, que é minha personalidade, não necessariamente bate com o que de fato é. Enfim, então o ego está associado a características compartilhadas entre as personalidades, com uma certa curadoria, né? Daquilo que é aceitável. E o núcleo dele é essa narrativa, certo? O ego, ele é também o demiurgo, no sentido microcósmico. A gente costuma usar a palavra demiurgo macrocosmicamente, mas é como se fosse o construtor do nosso paradigma e da nossa personalidade. Então a gente tem aqui o imperador como essa estrutura. Tá? O papel do ego, então, é gerenciar essas máscaras, em especial, gerenciar entre as múltiplas estruturas superiores e inferiores. Tá? Uma distinção freudiana é entre ego, superego e id. Mas a gente pode expandir um pouquinho mais. Então, do ego, a gente pode pensar, traçar aqui, né?
uma linha horizontal, e pensar nos reinos superiores, como os céus, e nos reinos inferiores, como infernos. Então, os habitantes, os anjos, os demônios, os deuses, né? Enfim, não importa muito os nomes que a gente dá. Mas os habitantes dos infernos eles estão associados aos instintos. São estruturas de pouca visão. Lembra que o inferno é escuro, né? Subterrâneo. Pouca visão. Então, o instinto de... a gente costuma dividir os instintos, né, em 5, que estão associados aos 5 planetas. 5 planetas que não são os luminares. Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Opa. Esses 5 instintos aparecem para fins de sobrevivência. Tá? Porque os instintos eles são comportamentos algorítmicos. Eles começam de maneira muito básica ali. Então tem uma célula, aí a célula aprende a detectar alimento. Então ela percebe que tem aqui um alimento e ela, por algum sinal químico, e ela se locomove para cá para pegar esse alimento. Isso é o primórdio da coisa. Marte. Tá? Ou, se ela detecta um predador, o que ela faz? O contrário. Ela vai fugir daquele predador. Né? Ou lutar, mas assim, esses primeiros instintos básicos de ir e pegar, ir e atacar, ir e derrotar, ou fugir. Tudo isso está associado a Marte. Tá? Depois, você começa a... esses instintos começa a se dissociar, se diferenciar entre Marte e Vênus. Então, Marte vai se preocupar com aquilo que é ameaça. Então, vamos colocar aqui. Coisas negativas. Negativo imediato. Tá? Ou vou colocar imediato. Porque, na verdade, é um negativo concreto. Concreto porque eu estou percebendo diretamente. Então, é um lobo que está na sala querendo me atacar, por exemplo. E a Vênus vai se preocupar com o positivo imediato. Então, a comida que está aqui, ou um aliado, certo? E as reações vão ser muito diferentes. Os instintos estão associados a reações diante do ambiente. Reações que são comportamentos, né? Bom, negativo imediato, positivo imediato. Eu vou atacar ou fugir, e no outro eu vou agarrar, né? Me filiar, ajudar, certo? E aí você tem como se fosse uma cópia dessas duas energias, só que pro distante. Júpiter é o positivo, distante. E Saturno é o negativo, distante. Eles fazem a mesma coisa, só que agora se preocupando com coisas que não estão imediatas, que elas são possibilidades. A mente ela reage de forma muito diferente em relação a um lobo que está aqui prestes a me atacar ou um lobo que está rondando o acampamento. Tá? Em relação a Marte, né, se for um lobo imediato, é adrenalina, luta ou fuga. Se for um lobo que está nas imediações, vai ser Saturno. E o Saturno não é adrenalina, é cortisol. Né? O Saturno ele predispõe ao esforço. Então eu vou fazer guarda, eu vou fazer um muro, né? Eu vou, sei lá, criar uma armadilha, construir uma armadilha, e assim por diante. Por isso, o Saturno ele gera preocupação. Eu estou me estendendo no tempo e no espaço em busca de ameaças, de problemas. O Marte ele gera ansiedade, ele gera aversão. Certo? Eu estou percebendo problemas aqui perto. E o Júpiter é uma cópia de Vênus, só que no sentido abstrato. Então eu olho para o futuro ou para o distante em busca de tesouros. Por isso essa ideia do ir viajar. Né? Porque lá longe podem ter tesouros. Podem ter dragões também, né? Mas podem ter tesouros.
Então Júpiter é o regente de Sagitário, que está associado a viagens, a expansão. Tá? Então basicamente é isso. Se eu detecto uma possibilidade de um tesouro distante, Júpiter vai ser ativado. Ele vai gerar, né, agitação. Nossa, preciso, não posso perder essa oportunidade. Não posso perder essa oportunidade. Isso é Júpiter. Se eu percebo, tem um covil de dragão lá longe, ativa Saturno. Se tem, né, um pote de mel, ativa Vênus. Se tem um cacho de abelha agitado, ativa Marte. Enfim, na maioria dos casos, as situações não são tão lineares assim, né? De que vai ativar apenas um desses instintos. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa que ela é seu colega de trabalho, mas ela é uma pessoa desagradável. Então vai despertar meu instinto cooperativo, porque, né, a gente vai ter que trabalhar junto, mas também vai despertar irritação, aversão, irritação, ansiedade. E aí? Eu vou fazer o quê, né? Com essa pessoa. Eu vou cultivar um vínculo ou vou me afastar? Né? Então, na maioria dos casos concretos, hoje em dia, né, na nossa vida, que é muito mais complexa do que de uma célula no oceano, os planetas eles ativam ao mesmo tempo. Então, para isso surge um quinto instinto, que é o instinto andrógeno, né? É o instinto camaleão, digamos. Que ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser imediato, pode ser distante, ele conversa com todos. O papel de Mercúrio aqui, então, vai ser como que ponderar os sinais dos outros planetas para decidir o que vai fazer. Certo? Então, o Mercúrio, vamos a gente colocar num gráfico aqui, né? Os benéficos estariam aqui, os maléficos estariam nessa coluna. Quem são os benéficos? Vênus e Júpiter. Por que eles são chamados benéficos? Porque eles lidam com coisas boas, eles estão atrás de coisas que a gente gosta, precisa, certo? Quem são os maléficos? Marte e Saturno. Porque eles lidam com coisas negativas. Não porque eles em si são malignos, né? Mas porque eles lidam com coisas negativas. Problemas, ameaças, certo? Aqui, nessa coluna, então, a gente teria os distantes, os imediatos, desculpa. E aqui, os distantes. Você também poderia falar concreto e abstrato, daria na mesma. Tá? Então, interligando entre eles, habitando no meio, está Mercúrio. Mercúrio é o mensageiro porque ele é capaz de ponderar esses múltiplos sinais. Certo? E esse instinto, esses 5 instintos, né, os 5 animais, ou os 5 demônios, eles apareceram por necessidade evolutiva. Certo? A gente pode, inclusive, dar um símbolo animal para cada um. Né? Tem várias culturas xamânicas aí que escolhem os seus animais símbolos, mas o Mercúrio é tipicamente representado por um macaco. Pode ser, né? Júpiter por um cavalo. Saturno por um castor. Marte por um tigre. E Vênus por um cervídeo, né? Um cervo. Certo? Ou por um boi, né? Algo assim. Como se nós tivéssemos esses 5 animais dentro da gente. E os primatas têm essa capacidade maior de complexidade de comportamento justamente por conta desse desenvolvimento mercurial. Tá? A gente não está falando aqui dos planetas celestiais, a gente está falando aqui como que uma instanciação, um reflexo deles no mundo do instinto. E os instintos, eles são, na verdade, a base, como que o alicerce da personalidade. Tá? A gente está falando aqui do ego, da personalidade, né? Mas eles se assentam, então, no nível mais baixo, aqui, no instinto.
Isso aqui, tá, como eu falei, aparece por necessidade biológica. E nós temos uma espécie de configuração de personalidade baseada nos instintos também. Certo? Cada um deles, deixa eu apagar aqui, uh, cada um deles tudo bem, apago tudo. Traz um traço de personalidade. Mercúrio está associado ao traço de personalidade chamado abertura, a experiência. A abertura à experiência é o quê? São interesses científicos, artísticos, né? É a curiosidade. Vênus está associado ao traço chamado agreeableness, ou agradabilidade. Vou colocar agradabilidade. Que é basicamente a propensão a cooperar, cooperatividade. Marte é um traço de personalidade chamado neuroticismo. O neuroticismo é o quão reativo é, o quão você está propenso a perceber ameaças, coisas como ameaçadoras, né? Júpiter é o traço de personalidade chamado extroversão. Aqui a gente não está falando da extroversão no sentido mais coloquial, né? Que tal pessoa chega ali e conta piada. Não. É a extroversão como essa aposta de que o mundo e as pessoas têm coisas boas e eu vou me expandir. Daí. Tá bem jupiteriano. Então esse entusiasmo, essa motivação em ir falar com as pessoas, em ir atrás das coisas. E o Saturno é a conscienciosidade. É basicamente o senso do dever. Não, senso de dever. Então é basicamente as coisas que a gente... São 5 instintos, mas agora colocados como comportamentos. O Big Five, né, esse sistema, ele é o sistema mais bem sucedido em mapear personalidade. De longe. Interessantemente, ele não surgiu de nenhuma teoria. Ele surgiu simplesmente das descrições que as pessoas fazem sobre umas às outras. Como que isso aconteceu? Foi feita uma imensa compilação de descrições. Tal pessoa é feliz, tal pessoa é... Né? Como que as pessoas descrevem as personalidades umas das outras. E foi percebido que essas palavras elas não são soltas. Né? Por exemplo, se eu falo que uma pessoa é feliz e eu falo que tal pessoa é sorridente, essas duas coisas não estão separadas. Né? Pessoas que são felizes tendem a ser sorridentes e vice-versa. Tá? Ou seja, as descrições de personalidade naturalmente se agruparam em 5 grupos. Essas palavras, né, se agruparam em 5 clusters, 5 grupos de descrições, que sempre apareciam juntas. Né? Isso tudo estatístico. E aí é que surgiram esses traços, né, esses 5 traços, que são nitidamente os 5 planetas que estão associados aos 5 instintos. Certo? Então, basicamente, é como se fossem 5 variáveis. Você pode ter agradabilidade alta, neuroticismo baixo, extroversão baixa e conscienciosidade alta, por exemplo. Enfim, cada um vai ter a sua pontuação, digamos, nisso aqui. Então, quando eu falo, né, na jornada do herói, que em Ares é quando despertam os 5 animais, é disso que eu estou falando. São esses 5 instintos que vão gerar comportamentos e, portanto, personalidade, vão gerar ego e assim por diante. Tá? E o ego vai ser, mais uma vez, o gerente disso tudo. Tá? O que mais? Qual outro traço, outra estrutura importante? Então a gente falou da personalidade, a gente falou do ego. Tem ainda
conceito de anima e animus. Tá, então aqui eu vou desviar um pouquinho da teoria junguiana clássica, porque anima e animus seriam como se fosse o ideal masculino, animus, e o ideal feminino, anima, dentro da mente. Tá? E o que acontece é que o ego tende a se identificar com um dessas estruturas, e a outra estrutura vai ser jogada na casa 7, ou seja, vai ser o outro. Isso acontece é um processo que se completa na adolescência. Ele começa no nascimento e se completa na adolescência. Na imensa maioria das vezes, os homens o ego masculino vai se identificar com o animus, né, e vai jogar a anima lá para o outro lado. Então, por isso que é uma espécie de cisão na mente, um rasgar, um afastar. Antes do nascimento, até e durante a infância, né, em grande parte, esses dois arquétipos eles estão próximos, estão unidos, assim, então eles conversam. Mas na adolescência eles se afastam e esse afastamento gera uma grande tensão na mente, um grande sofrimento. Então o chamado aventura, no fundo, está associado a uma resposta a esse sofrimento que acontece por conta dessa dualização, dessa polarização da mente. A criança é mais ou menos andrógena, né, mas na adolescência tem essa cisão. Enfim, o ego vai escolher não é bem uma escolha, né, mas ele vai se identificar com um dos lados, um animal animus, e o complementar daquilo vai para o inconsciente. Na teoria junguiana clássica, isso aqui é binário, é um ou outro. Mas tem pessoas tem teóricos que hoje em dia eles entendem que você pode se identificar com um pedaço da ânima, por exemplo, e um pedaço do animus. Né? Fazer uma mistura ali das coisas. Não sei até que ponto isso de fato acontece, ou se é simplesmente o ideal que varia de pessoa para pessoa, mas enfim. Isso aqui são arquétipos, tá? Isso aqui são coisas universais. Claro que os arquétipos eles vão sendo conectados com as experiências de vida. Então a ânima está associada ao feminino. Então o contato que a pessoa... A ânima é como se fosse o alicerce, né? E aí a pessoa vai conectando experiências de vida, especialmente com a mãe, em cima daquilo. Assim como o ânimos em relação ao masculino e ao pai. Né? E tem um outro arquétipo muito importante que é a sombra. Aqui. A sombra, ela aparece naturalmente por conta da construção do eu, certo? Porque se eu falo que eu gosto de batata, né, e eu identifico com essa descrição, o não gostar de batata se torna um traço rejeitado. Vai. Então é como se, para nascer, eu precisasse escolher uma direção, uma seta, para cá que eu vou olhar, isso que eu vou buscar. Só que o fato de eu escolher uma direção, né, me dá um ponto cego, de brinde, assim. Se eu estou indo numa certa direção, quer dizer que eu estou, né, olhando para esse lado e, portanto, eu vou ter a minha visão focada ali. E, portanto, eu não vou enxergar direito em certas direções. No mapa, né, na carta, a gente tem a casa 8 como esse ponto cego. Aqui. Ou, na verdade, é quando você tromba com ele. Porque esse ponto cego é, de fato, algo que você não enxerga. Então você sempre vai em busca de algo. O ego, a construção do eu, está associada a uma afirmação que a gente faz no mundo. É uma asserção. Como se cada um trouxesse uma bandeira para o mundo, assim. E essa bandeira é o que a gente vai buscando e é o que a gente vai construindo. Só que ela inevitavelmente vai levar a gente para um buraco. Porque ela tem, como eu falei, ela produz pontos cegos. E quanto mais eu reificar, ou seja, quanto mais eu enxergar como sólidos o ego e a persona,
mais sombria vai ser a sombra, né? Mais assustadora vai ser a sombra também. Porque a sombra é como se fosse, de fato, a sombra projetada por... O ego é como se fosse uma silhueta ali. A luz do sol brilha em cima dessa silhueta. Quanto mais transparente o ego for, menos sombra vai existir. E quanto mais sólido o ego for, mais sombra, né, mais grossa, mais densa vai ser a sombra. Então a analogia é essa, certo? Daí você vai lá perseguindo a sua bandeira na vida, né, a sua asserção, e aí você vai acumulando energia no seu ponto cego. Acumulando energia no seu ponto cego, no seu ponto cego, e eventualmente você vai trombar com ele, trombar com a sombra. Tá? Eventualmente. Deixa eu dar um exemplo. Ah, suponha que o herói ele tenha uma energia. Vou colocar a Ariana mesmo. Aqui. Então ele vai. O Ares ele vai lidar com os conflitos de forma muito direta e assertiva. Ó, tá aqui o inimigo, vou e ataco. Tá aqui o inimigo, vou e ataco. Então ele se preocupa com a força, a franqueza e ir direto ao ponto. Só que, bom, isso claro que vai afastar inimigos óbvios. Só que e quando o inimigo for um parasita, um inimigo oculto, né, um inimigo invisível? No fundo, a pessoa pode ser mais forte que for, mas ela nada pode fazer contra um dardo envenenado, por exemplo, né? Pensando na energia de escorpião, que é que está aqui. E é sempre sim, esse ângulo, né? Se a gente trocar Ares por touro, a gente também troca escorpião por sagitário. A ideia é que essas energias, elas são como se fosse uma... Tanto que tem o conceito de escravo astral, né? Quando é 5 signos anteriores. Por conta disso, é uma energia que o Ares não sabe lidar. Ele vai lá, ele pode forçar a energia dele com tudo, menos com essa aqui, que é o ponto cego. Ou seja, ela vai entrar pelo ponto fraco, vai entrar pelas costas. Então é isso, é o guerreiro fortão que leva um dardo envenenado e morre. Tá? E qualquer que seja a energia que você escolha trabalhar, qualquer que seja a energia, ela vai ter um ponto cego, ela vai ter um ponto fraco. E na Ordália é quando esse ponto cego vai ser testado, basicamente. Isso vale para ideias também, né? Religião, sistemas. Ah, vou seguir o budismo. O budismo tem seu ponto cego também. Você seguir aquela tradição, especialmente se você estiver indo por uma via dogmática, você vai... Quanto mais você avança, mais você se aproxima também daquele ponto cego. Um outro exemplo bobo. Ah, por conta de traumas, eu não consigo olhar para a esquerda. Então, quando eu atravesso a rua, eu olho só para a direita e para a esquerda não. Qualquer motivo que seja. Pode ser que eu tenha sorte. Na primeira, na segunda, na terceira vez, olho para a direita e é o suficiente. Mas eventualmente vai vir um carro da esquerda e vai te pegar. Então essa que é a ideia. No seu ponto cego é por onde chegam as coisas que te acertam. E acertam fundo. Né? E os pontos cegos, eles estão associados a traumas. Porque a gente não olha naquela direção por conta de medo. Né? E o medo vem de memórias ruins, enfim. Então a sombra, ela não é necessariamente maligna, mas ela tende a estar associada à negatividade, a medos, a traumas e coisas que são muito desagradáveis. Certo? E são essas coisas que aparecem, bom, num primeiro momento, aqui, na travessia do limiar, como uma mordida que aquilo te dá, e depois de forma total ali na Ordália, né? No Nigredo, mas em especial na fase da Ordália aqui de Escorpião. Certo? E é justamente na fase da Ordália em que o ego... Peraí.
vai se unir à sombra. Porque é a visão somada ao ponto... A visão para onde eu estou olhando, né? Olhar é diferente de ver. O ego olha, mas ele não vê. Então, eu vou somar como se fosse a minha visão fóvica com o meu ponto cego. E aí eu vou enxergar direito. No fim é isso. Só que esse conflito, né, ele pode ser muito problemático quanto mais a gente reificar, ou seja, solidificar o ego. Porque também mais monstruoso vai ser o dragão. Se eu chego aqui com o ego bem suave, nilificado, desapegado, o dragão vai ser uma libélula, algo assim, né? E a união dos dois vai ser um êxtase, na verdade. Vai ser um alívio, certo? Por isso que Sagitário está associado a enxergar, porque você eliminou o seu ponto cego aqui em cima. Então, Sagitário, como eu está no topo aqui da roda, seria o equivalente ao processo de você estar subindo a montanha. E lá no topo da montanha, você enxerga, ó, o seu horizonte é amplo. Enquanto que aqui embaixo ó, é a mínima visão. É o ponto de mínima visão, como se você estivesse numa caverna, no subterrâneo. Aqui embaixo, a sua mente está tomada por narrativas, está tomada por delírios, por fabricações mentais. Você esqueceu da realidade como ela é e começou a habitar nos mapas. Esquece o território e começa a habitar os mapas. Por isso que a cegueira vai crescendo. Né? É como se a pessoa... O melhor exemplo disso moderno é a IA. Né? A IA ela é confiável, mais ou menos confiável, quando ela é treinada com bons dados. Mas se você treina uma IA com conteúdo gerado por IA, ela literalmente alucina. E esse que é o problema. Quando os nossos mapas eles são alimentados com a experiência, com a realidade, eles são úteis. Mas quando o mapa começa a alimentar ele próprio, aí ferrou. É como se eu começasse a desenhar coisas no mapa ali, sem me preocupar em olhar para o terreno, se eu estou mapeando direito. Acho que devia ter uma casa aqui. Ia ficar bonitinho ter uma casa aqui. Mas não tem uma casa aqui, né? Enfim, existe na jornada do herói, esse gradiente de visão. Certo? Aqui embaixo é o mínimo da visão, por isso que a travessia do limiar é tão delicada. Você atravessa em silêncio, sabendo que você não está enxergando nada. Que a sua mente não está confiável, digamos. E aqui em cima é o contrário. Você atravessa esse ponto no auge da visão. Por isso que você consegue voltar para o mundo com algo poderoso. Certo? Mas o que é o caminho da individuação, no fim das contas? Tem mais um arquétipo, né, que é o chamado Self, que ele é o verdadeiro centro da coisa. No começo, a gente se identifica com o ego, a gente se apoia no ego, né, a consciência se apoia no ego, para fins de sobrevivência, basicamente. Construção social, sobrevivência e tal. Mas esse não é o verdadeiro centro. Seria a mesma analogia com relação ao sistema solar. Como a gente começa na Terra, a Terra é o centro. Não, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol. Por isso que o ego está associado à Terra e o Self está associado ao Sol. Então a individuação é como se fosse essa transição do geocentrismo para o heliocentrismo. Certo? É uma mudança permanente de paradigma onde você se apoia em algo muito maior. Então o Self, né, no correspondente místico, ele é o próprio microcosmo, ou o verdadeiro centro do microcosmo, enquanto que o ego é simplesmente uma narrativa. A narrativa que a mente cria sobre ela mesma. Certo? Uma coisa bastante abstrata. Uma forma fácil de você desarmar o ego,
fácil entre aspas, né? Mas treinável, é simplesmente desativar essa autonarrativa. Através de meditação, por exemplo, silenciamento mental. Se você de fato consegue silenciar sua mente em níveis profundos, o seu ego desliga. Porque ele é como se fosse um programa de computador. Se você tira do plug da tomada, não tem mais nada rodando ali, basicamente. Então o processo que acontece em Escorpião é exatamente isso, aqui na Ordália. O ego é desligado, a força, né, por bem ou por mal, pode ser mais ou menos traumático, mas o ego é desligado aqui. E a mente se percebe, opa, ainda estou aqui. Aquilo que eu achei que era o meu centro não é o meu centro. Aquilo que eu achei que eu era não sou eu. Porque aquilo apagou e eu estou aqui ainda. Então qual que é o meu centro? E aí a mente começa, né? A investigação continua, essa que é a ideia, até ela descobrir esse centro sem centro, né? Centerlessness. Ah, como se o próprio volume da esfera de realidade fosse essa totalidade, né? A informação global da coisa. Certo? Então, no fundo, é isso. É uma reprogramação da mente para que ela se apoie em algo muito maior e mais profundo. Não uma mera narrativa ali. Certo? Os momentos críticos a gente foi falando ao longo da jornada, né? Dessa história toda aqui. A construção do ego e, portanto, da sombra começa no nascimento. Sem um corpo eu não preciso dessas coisas. A personalidade e tal. Começa aqui. E no começo você precisa, de fato, construir um ego forte. Porque um ego fraco, ele não é um bom gerente de personas. Você pode ter uma persona que... uma máscara, né, uma personalidade que oprime as outras e domina. E aquele ecossistema da mente fica comprometido. Então você precisa construir um ego funcional, né, e personalidades funcionais também, para você interagir com o mundo. Certo? Por isso esse fortalecimento do ego é muito importante para ele ser saudável. Em Touro, o ego ele vai começar a buscar algo maior do que ele próprio. Enquanto as coisas acontecem aqui meio que para auto-benefício, em Áries, né, eu quero, eu vou, eu faço, em Touro há essa ideia de buscar algo, buscar coisas de valor, né, buscar religião, casamento. Bom, os mitos ali do Hierofante vão ajudar, vão guiar o ego nessa busca. O que é que deve ser buscado? O que, que tem valor? O que, que é bom? Né? Então, ao invés de ser puro auto-benefício, egoísmo, né, torna-se algo um pouco maior. Em Gêmeos, há um choque. Porque é como se essas certezas dos mitos do Hierofante se mostrassem que não tão certas assim. E a gente fica mais confuso. Só que isso permite também que o ego se flexibilize. Porque o Hierofante, como é touro, ele vai trazer uma certa rigidez. Então a flexibilização, a emancipação mental de touro e tal. Porém, essa perda ela é um tanto, essa perda de chão ela é um tanto desestabilizante. E aqui é que podem acontecer dissociações, rupturas de personalidade, coisas do tipo. Certo? Em Câncer, há o processo de lamber as feridas. Ainda no nível do ego, né? Mas agora para você se tornar não reativo. Se afastar dos 5 demônios, desativando eles. Tá? Na travessia do limiar, você se desidentifica dos 5 demônios. Você se identifica com a sua natureza superior. Tá? Uma coisa que acontece aqui é a iniciação, né? Uma coisa que acontece aqui, simbolicamente ou realmente, é a contemplação, às vezes até em sonho, né? Da natureza espiritual.
Que sentido? Muitas vezes você se vê fora do corpo, coisas do tipo. É um vislumbre muitas vezes, mas é o suficiente para descolar a gente dos instintos, permanentemente. Ok, me descolei dos instintos. E agora? Agora eles ficam malucos, né? Eles vão querer te devorar. Por isso que é uma fase perigosa, uma fase em que você está muito vulnerável. Então você tem que botar os instintos para dormir. Como você põe os instintos para dormir? Né? Daí, por isso que é a fase terapêutica de câncer. Os rituais de proteção, não sei o quê, purificações, mas principalmente a nutrição e segurança. Boa parte dos seus problemas com os demônios, né, passam se você estiver se sentindo seguro, protegido e bem nutrido. É como um cachorro selvagem ali que você está tentando domesticar. Se ele está com fome, já é meio caminho andado para ele te atacar. Né? E pelo contrário, se ele está bem alimentado, de barriga cheia, se ele tá, né, tá. Ainda mais se você que alimentou ele, já é meio caminho andado para ele confiar em você também. Aliás, essa é a forma mais rápida de você conquistar a confiança de um animal. Você dá comida para ele. Ele para de te ver como uma ameaça e começa a te ver como um, um aliado. É claro que você não vai dar comida ad libitum, né, à vontade. Ainda mais para um demônio, para um instinto. Senão, você vai cair em vícios, vai cair em destruição. Mas algum alimento que você dá, então, por exemplo, o seu instinto da luxúria, ele precisa ser alimentado com prazer. Então você vai fornecer nutrição para ele na forma de experiências prazerosas. Lógico, você não vai se viciar em heroína. Ah, prazer, prazer, prazer. Mas você vai, aos poucos, numa dose terapêutica, cultivar experiências prazerosas. Muitas vezes até na meditação, que seja. Né? A mesma coisa para os outros. Como que você desarma, por exemplo, o instinto de Júpiter? Qual que é o alimento que você dá? Bom, você precisa criar uma narrativa em que aquilo que você está fazendo é parte de algo maior, de algo grandioso. Entusiasmo, algo, algo épico. E Saturno? Bom, Saturno ele vai se desarmar, o instinto de Saturno, quando ele sente quando ele sente garantias de segurança, especialmente alimento, né, proteção, coisas do tipo. Principalmente alimento. Proteção é mais Marte. Então essa ideia de um ninho seguro vai desarmar Marte. Enfim, a lógica é essa, tá? Dessa parte. Beleza. Meus instintos estão minimamente. Meus demônios estão minimamente atordoados, vamos chamar assim. Ou amaciados, amansados. Agora é hora de eu pegar e, de fato, domesticá-los, conquistá-los. Aí entra a fase de leão. Certo? Por isso você tem que se tornar o rei dos animais aqui, o rei das feras. Você vai pegar os instintos um por um e integrar, trazer para si. E a cada instinto que você integra é um poder que você. É um poder pessoal que você assimila. Certo? Além de ser um problema que você elimina, um vício que você elimina, é uma virtude que você cultiva. Então, aqui fica muito óbvio que o seu ego tem uma tarefa a cumprir. É o ego quem conquista os 5 instintos. Esse é o papel do ego, tornar-se o rei das feras. Um ego fraco não consegue dominar os instintos. Certo? Por isso, inclusive, que tem um trígono de Ares para Leão. Né? Quanto mais forte e saudável for o seu ego construído aqui em Ares, melhor você vai se sair em Leão também. Porque ele vai conseguir dominar facilmente os animais, ele vai ser forte. Né? Como se fosse integrando ali o reino. Claro, depois dessa tarefa, é a hora do sacrifício. Ó, a gente já está num arco, já bateu no fundo, já está subindo.
Então a gente já começa a querer sair do subterrâneo, certo? Por isso que sai do leão, sai da força e vai para o eremita, onde você, agora o ego, agora sim, depois de ter cumprido a tarefa dele, que o ego vai ser mitigado, inicialmente pelo serviço. Né? É o servir, a dedicação ao serviço, mesmo que esse serviço seja o treinamento. Porque no fundo, o treinamento, para fins mundanos, ele é absolutamente inútil. Ninguém vai te pagar para você treinar, né, as qualidades espirituais. Então o treinamento é um serviço, é um sacrifício. Porque esse tempo todo, essa energia toda, você poderia estar usando para ganhar dinheiro. E ter mais poder no mundo. Né? Por isso que também existe uma ressonância positiva, um sextil, né, de câncer para virgem. Ó, porque câncer cultiva a humildade. Quando você atravessa o limiar, né, você tem esse soco de humildade de não sei do que se trata o mundo. Né? Só sei da minha ignorância. E essa humildade não vai te ajudar a domar os leões, as feras, mas vai te ajudar muito na dedicação ao serviço. Certo? Então, certas qualidades são úteis em certas partes e não tão úteis em outras partes. Podem, inclusive, ser antagônicas, atrapalhar. Certo? Por exemplo, a energia do ego, aqui de Áries, na etapa de câncer, que exige humildade, é muito problemática, por isso que é uma quadratura. Tá, essa geometria que eu estou falando, ela tem a ver com astrologia, né? Para quem já conhece, aí pode ser um fator a mais para compreender essas etapas. Mas a ideia por trás é simples. As qualidades de uma etapa, desenvolvidas em uma etapa, vão ajudar ou atrapalhar outras etapas. Certo? Então aqui Áries vai ajudar em Leão, vai ajudar na força, mas vai atrapalhar. Tá, vai ajudar aqui também em Gêmeos, mas vai atrapalhar nas outras etapas. Certo? Claro que isso está no mapa da pessoa, né? Essas convergências de energia e tal. Mas enfim, em Virgem, então a gente tem esse momento em que o ego já começa a se esvaziar, certo? Ele entra no processo de purificação, de serviço, de entrega. E a grande virada, o grande teste é a porta da lua. Aqui, ó. Porque é onde começa o outro. É onde começa a Libra. E um ego que está bem trabalhado, ele vai conseguir entrar num casamento, numa parceria, num relacionamento. Libra, balança. Ele vai conseguir, né, ter uma medida justa de vontades. O eu e o outro. Não só o eu, nem só o outro. Ou seja, aqui ele se torna verdadeiramente capaz de ser um amigo, capaz de ser um cônjuge, capaz de ser... Né? Por que verdadeiramente? Em etapas anteriores, o outro está muito distante. Então as relações que a gente tem, elas ainda são projeções do ego, elas ainda são narcísicas. Ou seja, a pessoa que eu estou me relacionando, ela é como se ela ainda tivesse... Eu estivesse me relacionando com a minha projeção, não com a pessoa em si. Tá? Eu estou me relacionando com o meu paradigma, com a versão da pessoa no meu paradigma. Ou seja, comigo mesmo. O ego, lembra, ele é como demiurgo, ele é o construtor da experiência consciente. Ele é o construtor do paradigma, e o paradigma é esse fractal que gera, fractal é esse holograma, né, que gera a experiência consciente. Como um código mesmo. Um código de interpretação da realidade. Certo? Então a experiência consciente está associada ao ego. Por isso, eu sou incapaz de experienciar o outro enquanto eu estou preso no meu ego. Certo? Eu só experiencio a mim próprio. Essa que é a ideia.
Então as relações tendem a ser muito, como eu falei, narcísicas, muito baseadas em projeção. Elas também podem funcionar, especialmente aqui em Touro, né, onde são os casamentos tradicionais, onde cada pessoa assume um papel muito bem estabelecido pela tradição, pelo mito. Tá tudo bem, porque daí cada um tem lá um script a ser seguido e aceitou aquele script. Maravilha, funciona. Mas não é o outro. Você não está tendo contato com a profundidade, a complexidade e a unicidade daquele outro ser do seu lado. Não, você está interagindo com um script que você conhece, o seu e o outro. Como eu falei, pode funcionar, tá tudo bem. Mas para cá é insuficiente. A partir daqui, certo? Então, quando a porta da lua se abre, a gente já falou isso, né? Pela primeira vez entram coisas de fora, verdadeiramente de fora da sua mente, né? Do seu ego, da sua experiência consciente. E no começo isso é extasiante, porém, isso desorganiza o seu paradigma e é extremamente corrosivo para o ego. Então, quando você abre para o outro, é como se você também estivesse entrando no covil do dragão, né? Já que esse outro, que é aquilo que não está no seu paradigma, qual que é o núcleo disso que não está no seu paradigma, que não está integrado? É o dragão, é a sombra, é o desconhecido. Enfim. E aí você vai lutar contra o seu ponto cego. E quem vai ditar se o seu ponto cego vai ser um mosquitinho, se vai ser um dragão de 100 metros, no fundo é o quão apegado você é a essa história, essa narrativa que a mente conta sobre si mesma. Se você já estiver desapegado desde aqui do começo, não vai ser traumático. Essas etapas da noite escura que a gente viu aqui, elas vão ser, como eu falei, mais como um filme de terror divertido, que pode até ser divertido. Né? Desagradável sempre vai ser, mas tem algo de divertido que pode acontecer. Enfim. E aqui, finalmente, é quando o ego morre. Morre porque ele se une à antítese dele, que é a sombra. Né? Se une à nêmesis. Então é tipo matéria-antimatéria. Os dois se unem e se transformam em energia pura. E aí você vai para a androgenia, né? A fusão dos opostos, que acontece aqui em Sagitário. Tanto que a carta, em si, está mostrando essa mistura do Sol e da Lua, do masculino e do feminino. Né? É o processo de androgenia. E o Sol e a Lua, claro que aqui tá representando o consciente e inconsciente. Então aqui já entra o self a partir daqui. Né? Até, vamos falar, no Arising Passing Away, né, aqui em Libra, o ego ainda está vivo. É como se você tivesse rasgado ele, mas ele ainda está vivo. E esse rasgar inicialmente é uma libertação, né? Uma expansão. Só que ao mesmo tempo, o ego aqui pode ser inflado com essas energias de fora e se tornar né, o guru tarado que a gente falou. Se tornar uma figura problemática, megalomaníaca, messiânica, blá blá blá. Certo? Mas se a coisa continua, esse inflar vira um sumir. Então aqui é quando o ego finalmente morre. Certo? Por conta. E aqui você fica sem base. Essa que é a ideia. Até Libra, a sua mente ainda se apoia no ego. Em Escorpião, ela fica sem base. Por isso que é tão cego, tão perigoso, tão não sei o quê. Né? E em Sagitário, ela começa a encontrar um novo centro. Aqui vai ser o self, não mais o ego. Então o anjo que aparece aqui, ó, é um anjo solar, é o sagrado anjo guardião e assim por diante. Certo? Bom, isso aqui é o processo da gnosis.
essas 3 etapas. Você tem a pré-gnosis, que começa aqui em Virgem, mas aqui em cima você tem 3 etapas subsequentes. Gnose está associado a conhecimento. Não é um conhecimento que se lê em livros, né? É o conhecimento da experiência, da investigação da realidade. Certo? E aqui em cima você chega no topo disso, ao topo da visão. Certo? Não tem mais o que ver, na verdade. Essa que é a ideia. Nesse ciclo. Agora, a partir daqui, o processo é integrar. Porque você, ok, reconfigurou a mente para ela se ancorar não mais no ego, mas no self. Você ancorou, só que agora ela vai ter que se reorganizar. Então, seus hábitos, narrativas, emprego, relacionamento, amigos, a sua vida vai ter que se reorganizar com base nessa nova visão, nesse novo centro, certo? Então, o diabo aqui, ele entra como esse contato de volta com o mundão. E é esse trabalho árduo a ser feito. Né? Como se aquela vida antiga ainda te puxasse com toda a força para a materialidade, para aquelas coisas antigas que não fazem mais sentido. Por isso a ideia de aprisionamento. O seu karma, os seus hábitos, o seu histórico te aprisiona. Certo? E vai ser um grande puxão. Para você mudar esse puxão, vai tempo, vai esforço, enfim, planejamento, né? Aí, com a torre, é o processo de ruptura com esse passado, com esse histórico, libertação dele. E aqui na estrela, é o processo de purificação após essa ruptura com o histórico. É um processo agora de libertação do tempo. Você se libertou do passado e aqui você começa a habitar o futuro, a se esticar no futuro, como que ganhar um poder de visão do futuro, porque você enxerga para onde os caminhos vão e assim por diante. O efeito é que você se liberta do tempo, do passado e do futuro, né? Já que tanto Capricórnio quanto Aquário são regidos por Saturno, Cronos, tempo. Capricórnio é mais o histórico, o passado, e Aquário é mais o futuro, mas ambos são o tempo. Me libertei do passado, me libertei do futuro. Peixes. No processo de peixe, é quando você vai fazer aquela limpeza final. Deixa eu voltar um pouco aqui. Onde você já trabalhou os karmas pessoais aqui. Ou seja, os karmas dessa vida, que você construiu ali com seu histórico. Você se libertou do tempo. Mas existe mais karma. Você não precisa acreditar em reencarnação. Você pode pensar no karma herdado, karma familiar, que seja aquilo que você pegou dos seus pais ali. Né? E um jeito ou de outro, tem karma transpessoal, que a gente pode falar. Seja no sentido coletivo, no sentido de reencarnação, não importa o sentido que você dê. Mas é um karma que você ganhou de brinde no seu nascimento. Tá? E tá ali, na sua mente, te afetando também, embora mais dormente. Tá? O que acontece é que, se libertando da sua personalidade, aqui você não é mais um ser individual, que você se torna um ser com acesso ao inconsciente coletivo. E quanto mais você consegue limpar esse karma transpessoal que você carrega, vamos chamar assim, mais você consegue se expandir. Então o processo de peixes é a mente se expandindo de volta para o infinito. Certo? O quanto ela consegue se expandir é o quanto ela consegue queimar desse karma transpessoal. O quanto ela consegue soltar. Se ela consegue soltar tudo, ela vai para o infinito e transcende. Se não, ela vai... Não sei se vocês lembram lá do salão dos espelhos. Né? Ela vai pegar algum karma ali e vai ser capturada. E aquilo vai gerar um novo ciclo. Uma nova jornada. Inteirinha.
até ela voltar naquele ponto. Ah, nossa, é aqui que eu tava, né? Pum, isso. Beleza, deixa eu continuar aqui no salão dos espelhos. Daí ela pode ser capturada por outro karma. Esse karma vai gerar um novo ciclo. Percebam que o papel do ciclo é a libertação do karma que iniciou aquele ciclo. É uma coisa meio paradoxal, né? O karma que gera o ciclo, o ciclo gerado pelo karma que gerou o ciclo, tem a função de libertar o próprio karma que gerou o ciclo. Certo? Então o ciclo tem a função de te libertar do ciclo. E esse é feito. Enfim, eventualmente você para de enroscar ali no salão dos espelhos e consegue caminhar até o final. Quando você caminha até o final, pum, ascensão. Certo? A ascensão, o que de fato ela é, né, transcendência, o conceito, vai ter variações. Para os budistas, essa ascensão, assim, de forma geral, a ascensão é conseguir sair da roda, parar de ficar girando ali, transcender essa roda. Para os budistas, e né, muitas tradições orientais, isso quer dizer se dissolver de volta no infinito. Então realmente é uma aniquilação, deixar de existir, se dissolver. Que na verdade eles vão falar que você nunca existiu, né, mas está associado à ideia de dissolução. Para outras tradições, as coisas podem ficar mais complexas. Muitas vão falar que você consegue atravessar para o infinito carregando a sua. Não é que você vai carregar o seu ego, isso não, porque o ego está associado ao corpo, mas algum senso de individualidade. Então, que o seu estado final na transcendência vai ser um paradoxo entre dissolução e individualidade. Nenhuma coisa nem outra, mas as duas ao mesmo tempo. Enfim, tem variações no conceito, tá, de transcendência. E aí, ok, sair da roda, o jogo muda de figura, né? Vai jogar um jogo maior, um jogo mais amplo, até que se acabem os jogos. Certo? Então, aqui, o que a gente viu até aqui foi justamente essa comparação, né, no sistema junguiano, no sistema da individuação, em que você reconfigura a mente. É que geralmente as descrições junguianas vão falando, param aqui, né? Geralmente. Dentro do caminho espiritual, da narrativa do caminho espiritual, fica mais claro. Então, aqui eu quis sobrepor esses dois traçados junto com a jornada do herói para a gente entender do que a gente está falando aqui. A gente usou muitos termos míticos, muitos termos do tarô, da astrologia, mas isso tem um significado psicológico muito concreto, tá? Que é a transformação da fenomenologia. Fenomenologia é o quê? É a característica da experiência. O que eu estou experienciando? Certo? Todo mundo passa pela adolescência. Então a fenomenologia da mente da adolescência, que muitas pessoas continuam assim o resto da vida, né, é muito diferente da fenomenologia da consciência mítica aqui de Touro. Como você interpreta a realidade? Como você se vê na realidade? Que é muito diferente da de Gêmeos. E assim por diante. Né? Então, conforme você avança na jornada do herói, você muda a forma como você enxerga o mundo. E a si mesmo, né? E eventualmente tem essa transformação drástica daquilo que você julga ser você. No fundo, cada jornada, cada etapa tem uma transformaçãozinha, porque tem uma mini ordalha, tem uma mini mudança de paradigma ali. A grande, claro, a grande crise está ali na ordalha, né? Ali em Escorpião. Mas você tem pequenas crises em cada etapa.